Olá pessoal, meu nome é Patrick Lima, sou professor de matemática e hoje nós vamos entrar na nossa aula 4 do meu projeto Quarentenem, que é um projeto que visa resolver questões do Enem durante essa quarentena para que vocês possam entender as características e como é que é cobrado o conteúdo dentro das questões do Enem. Então, sem muita enrolação, vamos para a leitura dessas questões. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. Então, pessoal, aqui nesse gráfico a gente pode notar o seguinte: na horizontal nós temos os meses, ali, que vai de janeiro até dezembro, e na vertical nós temos duas barrinhas. Uma barrinha que representa o total de vendas, que é a barrinha mais escura, e uma outra barrinha que representa as despesas, que é aquela barrinha mais clara. Então, em cada mês nós temos um total de vendas e nós temos uma despesa. Então, esse daqui é o gráfico, daqui a pouco a gente observa melhor depois da leitura do comando da questão. No comando, fala o seguinte: o lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesa, nessa ordem. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre o lucro de uma empresa em determinado ano e a gente precisa ali verificar quais foram os 3 meses onde essa empresa obteve o maior lucro durante a análise do gráfico. Então, a gente vai analisar o gráfico e verificar isso daí para vocês agora. Então, pessoal, o que vocês precisam entender aqui nesse gráfico é o seguinte: a coluna mais escura representa o quanto a empresa vendeu e a coluna mais clara representa o quanto ela gastou. Então, para você ter lucro, você tem que vender mais do que você gastou. Então, nesse caso, os únicos meses na qual essa empresa vendeu mais do que gastou foram os meses de março, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses foram os meses na qual essa empresa obteve mais vendas do que despesas. Então, nesses meses, a empresa lucrou. Nos demais meses, a empresa obteve prejuízo. E no caso de maio, a empresa não teve nem lucro nem prejuízo, porque o número de vendas e despesas é o mesmo. Então, não rendeu nada nesse mês. Então, os meses de março, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro foram os meses que obtiveram lucros. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender desses meses que eu citei, quais tiveram mais lucro. Então, para você obter mais lucro, a diferença entre o seu total de vendas e despesa tem que ser muito grande. Então, o que acontece? Em março, se a gente olhar ali em março, a empresa vendeu 3 e gastou 2. Então, significa que vai sobrar 1 de lucro. Em julho, a empresa vendeu 6 e gastou 4. Então, vai sobrar 2 de lucro. Em setembro, a empresa vendeu 7 e gastou 3. Significa que vai ter 4 de lucro. Em outubro, a empresa vendeu 5 e gastou 4, então teve 1 de lucro. Em novembro, a empresa vendeu 8 e gastou 7, então teve 1 de lucro. E em dezembro, a empresa gastou 2 e vendeu 5, então significa que ela teve 3 de lucro. Então, fazendo essa análise, quais foram os meses onde essa empresa obteve mais lucros? Foram os meses de aí no caso do maior para o menor, de setembro, dezembro e julho, Só que se a gente colocar aí na ordem de tempo mesmo, fica julho, setembro e dezembro. Então, a alternativa correta lá no comando da questão é a letra A, Então, letra A, julho, setembro e dezembro foram os meses onde essa empresa obteve os maiores lucros, segundo esse gráfico aqui. Então, pessoal, questão de análise de gráfico, tranquilo, conseguimos sair bem ali, na resolução dessa questão. E vamos então para a leitura da segunda questão do vídeo de hoje. A tabela apresenta parte do resultado de um espermograma, exame que analisa as condições físicas e composição do sêmen humano. Então, pessoal, o que a gente pode analisar aí dessa tabela? Podemos analisar o seguinte: na primeira coluna, nós temos as características do esperma humano. Nós temos o volume, o tempo, o pH, espermatozoide, a quantidade de espermatozoide por ml,
a quantidade de leucócitos por ml e a quantidade de hemácias por ml. Na segunda coluna, nós temos o padrão, né? Então, para estar dentro do padrão, o volume tem que estar entre 2 a 5, o tempo tem que ser até de 60 minutos, não pode passar 60 minutos, o pH tem que estar entre 7,2 e 7,8, a quantidade de espermatozoide tem que ser superior a 20 milhões, aquele símbolo ali significa maior, né? Então tem que ser maior do que 20 milhões a quantidade de espermatozoide. A quantidade de leucócito tem que ser até 1000, então pode chegar até 1000, mas não pode passar disso daí, e a quantidade de hemácias também pode ser até 1000, então esse daí é o padrão. E aí nós temos ali dia 30/11 de 2009, que foi feito um exame, dia 23/3 de 2010 foi feito outro exame, dia 9/8 de 2011 foi feito um terceiro exame, dia 23/8 de 2011 foi feito um quarto exame, e dia 6/3 de 2012 foi feito ali o último exame, né? Então vamos agora para a leitura do comando da questão. Para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia... Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre um espermograma, que é um exame que é feito ali para avaliar as características do sêmen humano. E a gente precisa notar o seguinte, daqueles 5 exames, naquelas 5 datas que foram apresentadas na tabela, qual foi a data onde o exame estava dentro do padrão? E para a gente saber isso, a gente vai ter que observar a tabela. Então vamos lá para a interpretação da tabela. Então, pessoal, a gente vai olhar ali cada exame e verificar se esses exames estão dentro do padrão que está ali na segunda coluna. Então vamos fazer essa análise e vamos verificar ali qual desses exames aí está dentro do padrão em todas as características. Vamos lá. O volume tem que estar entre 2 e 5. E lá no dia 30/11, esse volume está em 2,5, então está dentro do padrão. O tempo tem que ser até 60 minutos. No dia 30/11, esse tempo está em 35 minutos, então está dentro do padrão. O pH tem que estar entre 7,2 a 7,8. No dia 30/11, esse pH está em 7,5, então está dentro do padrão. A quantidade de espermatozoide por ml tem que ser maior do que 20 milhões e no dia 30/11 ela está em 9.400.000, ou seja, significa que a quantidade de espermatozoide por ml está fora do padrão, então esse exame aqui não está dentro do padrão. Isso porque a quantidade de espermatozoide por ml deve ser maior do que 20 milhões e no dia 30/11 ela está em 9.400.000, isso significa que ela está num valor abaixo do que deveria. Então, nesse caso, o exame do dia 30/11 está fora do padrão. Isso porque, para o exame estar dentro do padrão, ele precisa atender a todas aquelas características ali que nós temos na primeira e na segunda coluna dessa tabela. Então, nesse caso, se tiver uma que não está dentro do padrão, o exame logo não vai estar dentro do padrão, obviamente. Então vamos lá para o segundo exame, que foi feito no dia 23/3. Vamos lá, o volume tem que estar entre 2 e 5, ali o volume é de 2,5, então está dentro do padrão. O tempo de liquefação é de até 60 minutos, no dia 23/3 esse tempo está em 50 minutos, então está dentro do padrão. O pH tem que estar entre 7,2 a 7,8, e ali no dia 23/3 esse pH está em 7,5, então está dentro do padrão. O número de espermatozoide por ml tem que ser maior do que 20 milhões e no dia 23/3 está em 27 milhões, então, portanto, está dentro do padrão. A quantidade de leucócitos tem que ser até 1000 e no caso ali no dia 23/3 está em 1000, né? Bateu 1000 certinho, dentro do padrão, é até 1000, né? O que não pode é passar de 1000. Mas pode bater ali a casa de 1000. Então, está dentro do padrão ali o número de leucócitos no dia 23/3. O número de hemácias, vamos lá, tem que ser até 1000 e ele está em 1200. Ou seja, nesse caso aí, as hemácias estão fora do padrão, né? Então, significa que no exame do dia 23/3 de 2010, esse exame também está fora do padrão, isso porque a quantidade de hemácias ela está superior ao que deveria estar, né? Então, pessoal, vamos ali analisar agora o exame do dia 9/8 de 2011.
O volume tem que estar entre 2 e 5 e o volume ali no dia 9/8 está em 2, está dentro do padrão. O tempo de liquefação tem que ser até 60 minutos e ali no dia 9/8 está em 60 minutos, então está dentro do padrão. O pH tem que estar entre 7,2 a 7,8 e no dia 9/8 esse padrão está em 8, ou seja, está acima daquilo que é considerado padrão. O limite ali deveria ser 7,8 e no dia 9/8 esse pH está em 8, então está acima, né, daquilo que é permitido. Então, no caso, o exame do dia 9/8 está fora do padrão. Se a gente continuar vendo, a gente vai ver o seguinte, né, que também a quantidade de espermatozoides ali está em 2.800.000, então está abaixo do padrão, que é superior a 20 milhões, nesse dia 9/8, então está fora do padrão esse exame aí, né? Vamos para o exame do dia 23/8. Vamos lá. O volume deve estar entre 2 e 5, ali o volume está em 4, tranquilo. O tempo de liquefação é até 60 minutos. No dia 23/8 esse tempo está em 59, está dentro do padrão. O pH, nós sabemos que tem que estar entre 7,2 e 7,8, né? E ali está em 7,6, está dentro do padrão. A quantidade de espermatozoide por ml tem que ser superior a 20 milhões e no dia 23/8 essa quantidade está em 24 milhões e 200. Então está dentro do padrão. O número de leucócitos tem que ser até 1.000 e ele está em 900, então está dentro do padrão. E o número de hemácias tem que ser até 1.000 e ele está em 800. Então o exame do dia 23/8 é o exame que está tudo dentro do padrão. Então significa que o exame que está tudo ali certinho, que não tem nenhum erro, que todas as características foram analisadas de acordo com o padrão que está ali na segunda coluna, é o exame do dia 23/8 de 2011, beleza? Galera, e se você observar ali o exame do dia 6/3 de 2012, né, a gente pode notar o seguinte, que esse exame ele vai bater em várias características, né? O tempo de liquefação tem que ser até 60 e ali está em 70, então está acima. O pH tem que ser 7,8, entre 7,2 e 7,8 e ali está em 8, então está acima. O número de espermatozoide por ml tem que ser maior do que 20 milhões, e ali está em 10 milhões e 200 mil, então está abaixo do que deveria. O número de leucócitos tem que ser até 1.000 e ali está em 1.400, então está acima do que deveria. E a quantidade de hemácias ali está dentro do padrão. Então esse exame aí do dia 6/3 é o exame mais crítico, né? E o exame do dia 23/8 de 2011 é o exame na qual está tudo dentro do padrão. Então a alternativa correta é a letra D, né? Letra D de dado. Então, pessoal, resolvemos as duas questões de hoje. Me desculpe pelo barulho, hoje está um pouco de barulho ali fora, mas não tem problema, acho que vocês entenderam o propósito da questão. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.